Se você já viu meu vídeo sobre Deadpool e Wolverine, você sabe minha opinião sobre os filmes e séries da Marvel até aquele momento. E bem, se não viu, vai lá ver, depois você volta aqui. Mas cuidado, porque o áudio do meu mic lá tá uma merda e tem muito argumento que não faz sentido. Tipo, eu falar de essência do personagem sem nem conhecer o Deadpool mais a fundo, mesmo que de certa forma eu tava certo. E bom, lá eu falei como aquele filme me deu uma esperança pro universo Marvel e os caralho. Mas a verdade é que eu não vi muita coisa que lançou desde aquele vídeo. Inclusive, revendo ele pra elaborar esse daqui, as coisas que eu coloquei lá como não assistir continuam do mesmo jeito. O que eu vi desde aquela época foi Agatha desde sempre. Minha patroa gostou mais do que eu. Tanto que não há muito tempo atrás ela cantarolava aquela música lá do Caminho das Bruxas. Inclusive, se eu lembrar ela que essa música existe, ela fica cantarolando de novo. O caminho vai se revelar. Capitão América, Admirável Mundo Novo. Mas só até a metade porque eu tava achando chatão. Inclusive, minha patroa tem a mesma opinião. Demolidor Renascido. Essa série eu genuinamente gostei. Pode ser que eu tenha criado um hype por conta de ser o Charlie Cox de volta no papel, porque uma coisa que a Netflix soube fazer foi um demolidor muito foda. Eu mesmo, que tinha zero interesse no personagem e minha única referência dele era o filme do Ben Affleck, quando vi essa série da Netflix eu achei do caralho. E vocês não têm noção do quanto eu arrepiei já nos primeiros 15 minutos do episódio 1 dessa série nova. E por último, e talvez menos importante, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Assim, pra mim, ele só não foi mais chato que o filme do Capitão América. Tem alguns momentos ali que a animação dá uma empolgada, mas eu vou falar de novo, igual eu falei no vídeo de Deadpool e Wolverine. Isso pra mim é um problema, porque o Homem-Aranha é o meu personagem favorito de toda e qualquer história já criada da Marvel. Ah, mas como ele pode ser menos importante se o Homem-Aranha é o personagem que você mais gosta? Porque essa animação é chata. Grande parte dos personagens é sem carisma nenhum. Você não consegue se apegar a ninguém por muitas vezes. Nem mesmo ao próprio Peter Parker, que é o protagonista do negócio. Vocês têm noção que eu consigo gostar mais da série da Agatha do que da animação do meu personagem favorito? E que não sou só eu que tenho essa opinião? Vai tomar no teu cu! Mas bem, esses dias, porque eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, eu tava rolando pelo feed do Instagram quando eu vejo essa imagem. Não era surpresa pra mim essa revelação do traje. Por quê? Esse traje é o mesmo do fim do Sem Volta Pra Casa, com a única diferença que eles aumentaram um pouquinho a aranha do peito. Eu já sabia que ia ter um quarto filme, eu só não lembro exatamente quando ele foi anunciado ou tiveram os primeiros rumores sobre. Mas eu já sabia tinha um tempo. Inclusive, eu até tinha achado que isso era algum tipo de vazamento. Pensei, porra, Tom Holland fez de novo. Ele é incansável! Quando eu vi que não foi bem isso. A própria Sony e Marvel divulgaram esse vídeo do traje. Inclusive, tem até um vídeo do primeiro dia no set de gravações lá no canal da Sony. E aí eu andei pensando, cara, vendo isso aqui na minha frente, eu tenho algum tipo de hype pra isso? E se eu tenho hype, o que eu espero desse filme? Sinceramente, eu tenho um pouquinho de hype sim. Tem o fator do Homem-Aranha ser meu personagem favorito? Tem. Só que meu hype é mais pro tipo, porra, eu espero que seja um filme bom. Mas eu posso pensar em algumas coisinhas que eu espero e que eu gostaria de ver, e que eu também não gostaria de ver. E uma das coisas que eu mais gostaria de ver é um desenvolvimento melhor do personagem. Uns tempos atrás, num podcast de um amigo meu, que nunca foi ao ar porque o meu PC deu pau, era eu quem editava na época e eu não fiz backup dos arquivos. Inclusive, desculpa, Gui. Ele comentou como essa trilogia do Tom Holland funcionou como uma trilogia de origem. Eu concordei na época, mas pensa como um personagem precisa ser tão imprestável a ponto de precisar de 3 filmes para ter um pouquinho de desenvolvimento. E isso que a gente tá falando de um dos maiores patrimônios da Marvel. Fora que em outros filmes desse mesmo universo que o Homem-Aranha / Peter Parker apareceu, como Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimato, ele parece outro personagem, outra pessoa, muito mais maduro e bem desenvolvido. E isso levando em conta o pouco tempo de tela que ele tem em cada um desses filmes. Look, when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you.
Isso só me faz pensar em como nos filmes solo dele não queriam de forma nenhuma tirar essa personalidade jovem e irresponsável dele. Mas a personalidade faz parte do personagem. Eu só vou citar um exemplo que refuta esse argumento. O desenho O Espetacular Homem-Aranha. Lá o Peter é jovem também. Qual que é a sua desculpa agora? Tome! Inclusive, enquanto eu tava elaborando esse vídeo aqui, eu mostrei essa parte do roteiro pra esse meu amigo e ele assina embaixo em tudo que eu disse sobre desenvolvimento. Tamo junto, Gui. Falando agora em desenvolvimento, mas de ambiente. Olha, eu não sei como Nova York tá de heróis e vilões nesse universo hoje em dia. Como vocês sabem, eu não vi muita coisa depois de Deadpool e Wolverine. E tudo que eu me lembro é o que eu vi na série do Demolidor. Inclusive, lá tem um momento onde o Wilson Fisk faz uma mençãozinha ao Homem-Aranha. We know how to take care of ourselves. We don't need a gun-toting vigilante who wears a skull on his chest, or a man who dresses in a spider outfit. E ter esse núcleo urbano bem desenvolvido seria um negócio tão foda de se ver. Ver esses personagens que são da cidade interagindo de alguma forma. Já tem até rumores, ou já é confirmado, eu não tenho certeza, que o Justiceiro vai aparecer nesse filme. O que já me dá uma pontinha de esperança de ver esse desenvolvimento sendo feito. Mas aí também a dona Sony podia fazer a boa e liberar o Homem-Aranha pra aparecer em outras mídias desse universo também. Como na segunda temporada de Demolidor Renascido, por exemplo, que vai ser lançada ano que vem. Faria total sentido ele aparecer levando em conta tudo que aconteceu na série e naquele final da primeira temporada. E pelo que eu vi, essa segunda temporada vai lançar uns meses antes do filme. Se a Sony fizer a boa, eu tenho certeza que daria muito certo uma participação do Homem-Aranha. Mas ainda assim, se ela não fizer a boa, eu adoraria ver as consequências do que vai acontecer nessa segunda temporada de Demolidor nesse filme novo. Tem um especial do Justiceiro que tá pra sair ano que vem também, que aparentemente vai ser lançado junto com a segunda temporada de Demolidor Renascido, pelo que eu pesquisei. Mas provavelmente não vai ser isso. Eu não vou afirmar aqui com 100% de certeza. Se for o caso desse especial se passar antes do filme, eu também gostaria de ver algum tipo de referência ao que for acontecer nele. E levando em conta que o Justiceiro pode aparecer no filme, eu não acho difícil ter algum tipo de referência a esse especial. Agora, coisas que eu não gostaria de ver. Eu não quero ver de novo vilão de birrinha com Homem de Ferro. Uma coisa que eu acho um problema dos dois primeiros filmes do Tom é que, apesar de originalmente os vilões serem do próprio Homem-Aranha nos quadrinhos, nos filmes eles só fazem o que fazem porque tem uma birrinha com o Homem de Ferro. O Peter acaba sendo só uma pedra no sapato deles. O Homem de Ferro já morreu, deixa o morto descansar, cara. Supera! Outra coisa que eu não quero ver é plot de multiverso. Pelo santo amor de Deus, não incluam isso. Eu sei que a Marvel tá expandindo esses universos dela, criando várias linhas alternativas, mas deixem o Peter de fora disso, ele já cumpriu a cota dele no Sem Volta Pra Casa. E eu também não quero verem incluir o Homem-Aranha em equipes. Mas isso eu acho impossível, ainda mais com Vingadores Doomsday praticamente batendo na porta, mas vamos lá. Deixem o Peter fora de equipes. Deixem ele brilhar sozinho sendo um herói solo. Nada impede dele, de vez em quando, ir lá, se juntar a alguém pra ajudar em alguma batalha e tal. Eu até dei a ideia dele aparecer na segunda temporada de Demolidor, mas deixe o Peter como herói solo. Agora isso aqui é mais uma dúvida do que alguma coisa que eu gostaria de ver ou não ver. Em toda mídia, seja quadrinhos, filmes, desenhos, jogos, o Peter sempre tem aquela pessoa com quem ele pode contar nos momentos difíceis, mesmo que essa pessoa não saiba que ele é o Homem-Aranha. E essa figura é mais comumente atrelada à Tia May. Só que a Tia May desse universo foi jogar no Vasco. Quem que seria essa pessoa? E outra coisa que eu vi por aí é que é o seguinte, em Coração de Ferro, a Marvel introduziu um personagem que há muito tempo os fãs dos quadrinhos pediam, o Mephisto. Eu sei que tem uma saga específica que o Peter faz um acordo com o Mephisto e os caralho, mas eu creio que não vai ser o caso disso acontecer nesse filme. Eu ainda acho que a Tia May vai continuar jogando no Vasco. E mesmo se for o caso, o que o Mephisto poderia querer em troca? Ninguém sabe quem é o Peter, graças ao feitiço do Doutor Estranho no final de Sem Volta Pra Casa. E ele tá sozinho. Bom, aí os roteiristas que se virem, né? Caso quiserem incluir o Mephisto no filme.
E eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar pra esse vídeo aqui. Eu queria tirar essa ideia da cabeça, porque senão eu basicamente ia explodir. Eu tô funcionando mais ou menos assim. Se eu não tirar as ideias da cabeça, eu vou explodir. E é isso. Mas, como eu provavelmente coloquei um aviso no começo do vídeo, eu não tô falando nenhuma verdade aqui. Tudo é baseado na minha opinião sobre o que eu tô vendo. E o campo de comentários tá aberto aí pra gente trocar uma ideia. Bom, final do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E, como eu já falei, comenta aí. Vamos trocar uma ideia. E eu espero te ver em breve.